Olá, eu me chamo Jesus de Souza Batista, sou acadêmico do curso de Letras Português pela Universidade Federal do Piauí, campus Senador Elvídio Nunes de Barros. Olá, eu sou Juliano Igor dos Santos Silva, sou acadêmico do quinto período de Letras na Universidade Federal do Piauí. No nosso trabalho, abordaremos os principais tópicos sobre a obra Quincas Borba, de Machado de Assis. Neste trabalho, falaremos sobre o autor, título, publicação, contexto histórico, prefácio, enredo e a fortuna crítica. Iniciaremos agora sobre os principais tópicos relacionados ao título, autor, publicação e contexto histórico. O livro Quincas Borba foi escrito por Machado de Assis, que nasceu no dia 21 de junho de 1839 na cidade do Rio de Janeiro e morreu no dia 29 de setembro de 1908 também na cidade do Rio de Janeiro. A princípio, Quincas Borba foi publicado como folhetim pela revista Estação entre os anos de 1886 e 1891. Posteriormente, no ano de 1892, passou a ser publicado definitivamente pela Livraria Garnier como romance. Claro, diante de uma mudança, como é a passagem do folhetim para o livro físico, a obra passou por adaptações. E essas mudanças, apesar de mínimas, foram consideradas pela crítica como significativas. Uma das principais características do livro Quincas Borba é a recuperação da narração em terceira pessoa, ou seja, de um narrador observador, tendo em vista a melhor objetivação e narração do nascimento, a paixão e a morte do provinciano ingênuo, protagonista do livro. Logo depois da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tal livro foi publicado em 1881, esse livro é considerado pela crítica, o livro Quincas Borba, como o segundo em uma trilogia realista, sendo o primeiro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o segundo, o livro em questão, Quincas Borba, e o terceiro, Dom Casmurro. E apesar de o livro trazer o primeiro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito como narrador-personagem em primeira pessoa, traz temas primários, os quais os temas secundários são abordados como primários na obra Quincas Borba. O livro remete a temas como o cientificismo, o evolucionismo da época, o positivismo do filósofo e sociólogo Comte, a lei do mais forte, que é uma adaptação à seleção natural de Charles Darwin, a princípio, tendo uma abordagem principal biológica. No livro é retratado de maneira a tratar do nível social, ou seja, uma relação entre a seleção natural, assunto da biologia, como um paralelo ao nível social da seleção natural, ou seja, a lei do mais forte. Com o passar dos anos, o livro recebeu várias críticas e também várias outras interpretações, tema que vai ser abordado quando falarmos da fortuna crítica. Agora, o Juliano Igor falará para vocês um pouco sobre o prefácio do livro. Dando continuidade, né, ao nosso trabalho, né, nesse contexto, nós iremos agora falar sobre o prefácio que se encontra no livro Quincas Borbas. Como vocês podem observar, eu estou aqui com o livro em mãos, mostrando para vocês, e eu irei ler sobre o prefácio, que é um prefácio curto, não diferente de outras obras, no qual a gente já viu, né, a gente já identificou alguns prefácios um pouco longos, mas, né, na obra Quincas Borba, o prefácio ele é um prefácio curto e ele é o prefácio da terceira edição, né? Então, lendo o texto, dando continuidade ao nosso trabalho, como vocês podem ver, nós estamos aqui com o livro, né, Quincas Borba, no caso, o livro que a gente foi analisado, foi estudado para a gente poder apresentar esse trabalho, né? E o prefácio, ele foi escrito pelo próprio autor, né, Machado de Assis, em 1899. E agora irei ler um pouco, né, sobre o prefácio em questão. A segunda edição deste livro acabou mais depressa que a primeira. Então a gente já percebe aqui no início do prefácio que já é a terceira edição, o prefácio que a gente está lendo, que já teve outras duas edições da obra. Aqui sai em terceira, sem alteração, além da emenda de alguns erros tipográficos, tais e tão poucos que ainda conservados não encobriram o sentido. Ou seja, aqui nessa primeira parte do prefácio, né, Machado de Assis, ele assegura seus leitores de que, apesar de já estar na terceira edição,
de que, apesar nessa terceira edição conter alguns erros de tipografia, ele assegura de que a obra ela permanece a mesma. A obra ela não foi alterada, né? E aí, o autor escreve: um amigo e confrade ilustre tem teimado comigo para que dê a este livro o segmento de outro, com as memórias póstumas de Brás Cuba, de onde este proveio fará você uma trilogia, e a Sofia de Quincas Borba ocupará exclusivamente a terceira parte. Então, aqui nessa continuação aqui do prefácio, Machado de Assis ele já deixa claro de que a obra Quincas Borba ela fará parte de uma trilogia, esta sendo, como Jesus já mencionou anteriormente, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. E cabe a Sofia, né, uma das personagens que fará parte da trilogia, dessa trilogia que é a obra que nós estamos abordando agora, que é a obra de Quincas Borba, né? Há algum tempo cuidei que podia ser, mas relendo agora estas páginas, concluo que não. A Sofia está aqui toda. Continuá-la seria repeti-la, e acaso repetir o mesmo seria um pecado. Creio que foi assim que me taxaram este e alguns outros dos livros que vim compondo pelo tempo fora, no silêncio da minha vida. Então, com isso, conclui-se que muitas pessoas deram várias sugestões de que Machado de Assis desse uma continuação à obra Quincas Borba, né? Que ele pegasse os personagens e continuasse a história. Só que Machado de Assis ele não quis dar esta continuidade a Quincas Borba, e eu até menciono a personagem Sofia, porque ele acha que continuar a história, ou seja, que repetir a personagem Sofia, seria até um pecado. E ele mostra que Sofia ela está por inteira na obra Quincas Borba, que ela está completa na obra Quincas Borba e que não há uma necessidade de repeti-la na história. E a gente pode até imaginar, mas não só a Sofia, talvez até todos os outros personagens da obra. Então ele deixa claro de que a obra ela está por completa e que não há necessidade de repeti-la. E aí ele conclui fazendo seus agradecimentos, né? Ele agradece por todas as vozes que ele escuta, que auxiliaram, que ajudaram o próprio autor na produção da obra Quincas Borbas. Então, essa foi o prefácio da obra Quincas Borba. E dando continuidade, né, à obra, nós iremos agora partir para a parte do enredo. Né? A gente já deu a análise do prefácio, a gente já viu o que Machado de Assis queria falar no seu prefácio, a gente viu ele falar um pouco da obra e no prefácio ele trouxe uma das suas personagens, ele falou da personagem Sofia. E agora a gente vai partir para os personagens. Quem são os personagens da obra Quincas Borba? Né? Então, quando a gente vê o título, a gente já imagina. Com certeza tem um personagem com o nome Quincas Borba, porque é o nome da obra. Temos, realmente, nós não temos só um personagem, como nós temos dois personagens com o nome de Quincas Borba. Nós temos Quincas Borbas, que é o filósofo, né, como Jesus já falou, um filósofo crítico, uma pessoa muito sábia, muito inteligente. Nós temos Quincas Borba, que é o cachorro, né, do Quincas Borba, então ele mesmo deu o nome ao cachorro, botou o mesmo nome que ele. Temos Pedro Rubião, este sim será o protagonista da obra, então a gente pensa que Quincas Borba é o protagonista, mas Quincas Borba ele não será o protagonista, sendo este Pedro Rubião, que é um ex-professor e enfermeiro. Nós temos o casal Cristiano Palha e Sofia Palha, esta que já foi citada no prefácio. Temos Camacho, né, que é um advogado político que está na obra, Carlos Maia e Maria Benedita, né, esses que são como se fossem personagens secundários, né, estão lá só para poder ajudar no desenvolvimento da obra. E agora nós iremos partir para o enredo. Agora a gente vai conhecer todo o desenvolvimento da obra Quincas Borba, como se iniciou, como se deu tudo isso. Então agora a gente vai poder analisar um pouco melhor sobre a obra Quincas Borba, né? Então, como a gente já falou para vocês, a gente tem sim um personagem chamado Quincas Borba. Ele é um homem muito sábio, muito inteligente. No início da obra, ele faz várias citações filosóficas, faz várias reflexões sobre a vida, sobre viver, sobre a morte. Então, isso é muito interessante, toda essa abordagem que ele faz, né? E ele tem seu cachorrinho,
né, que é seu companheiro, e ao qual ele dá o nome de Quincas Borba, pois ele, sabendo que está doente, ele já prevê que a qualquer momento ele vai morrer. Então ele deixa o cachorro de Quincas Borba, que é para aquelas pessoas que ficarem responsáveis pelo cachorro, elas verem ele naquele cachorro. Então ele irá morrer, mas irá ficar outro Quincas Borba na Terra. E aí nós temos Pedro Rubião, né, que é o seu enfermeiro, que cuida dele na doença, que está lá, é como se fosse o seu amigo, seu confidente, que está lá sempre com ele, cuidando dele, ajudando ele em tudo, né? E aí Quincas Borba, ele morre, né? Ele fica só nos primeiros capítulos da obra. E aí Quincas Borba, ele morre, e aí ele deixa a Pedro Rubião, né, que é o seu enfermeiro, ex-professor, toda a sua fortuna. Só que Pedro Rubião, ele tem a missão de cuidar do cachorro, que também tem o mesmo nome de Quincas Borba. Então Pedro Rubião tem essa missão de cuidar do cachorro, caso contrário, ele não ficará com a fortuna. Então Pedro Rubião, no decorrer da trama, ele fica com o cachorro, tem até um episódio, né, um capítulo em que ele perde o cachorro, e aí ele fica com muito medo de não encontrar o cachorro e não herdar a fortuna, mas no final das contas ele encontra o cachorro, e aí os dois partem para o Rio de Janeiro. Então Pedro Rubião, ele passou a sua vida com Quincas Borba lá em Barbacena, né, no interior de Barbacena, lá em Minas Gerais. Só que aí, com o falecimento de Quincas Borba, ele e o cachorro partem para o Rio de Janeiro. E nessa trajetória eles conhecem o casal Sofia e o casal que é Sofia e Cristiano Padilha, né? E aí eles conversando, né, no caminho, no trem, ele fala que é herdeiro de uma grande fortuna, fala do seu patrão Quincas Borba, que era um homem muito sábio, etc. E Sofia e Cristiano despertam um grande interesse na pessoa de Pedro Rubião, pelo fato de Pedro Rubião ser uma pessoa muito rica, uma pessoa cheia de bens, eles despertam um grande interesse, então eles começam a se aproximar. Ao chegarem na cidade de Rio de Janeiro, né, Cristiano e Sofia começam a apresentar a cidade, começam a convidá-lo para ir jantar em sua casa, então começam meio que um ciclo de amizade, sendo que Pedro Rubião não sabe que toda essa aproximação, que toda essa amizade é por interesse, né? Então eles estão interessados na fortuna que Pedro Rubião herdou de Quincas Borba. Então, com o passar do tempo, Pedro Rubião desperta um interesse em Sofia. Ele começa a se apaixonar por Sofia, mesmo sabendo que Sofia já é comprometida, Sofia já é casada com seu amigo, né, que diz ser amigo dele, Cristiano Palha. E ele começa a despertar todo esse interesse por Sofia, né? Ele começa a enviar cartas e ela começa a responder as cartas, e no decorrer da trama a gente vai vendo toda essa amizade que os dois têm entre um e outro, até que quando ele se declara, Sofia mesmo, ela fica até sem jeito, e ela conta para o marido, ela conta a situação para, né, Cristiano Palha e Pedro Rubião, após, né, se tornarem amigos, após Cristiano ter conquistado a amizade de Pedro Rubião, os dois, eles fundam uma importadora, né, lá no Rio de Janeiro, e se tornam sócios um do outro, né? Com isso, ele vai, Cristiano Palha, ele vai tomando de conta da fortuna, vai administrando a sociedade deles dois, os importados, e aí Pedro Rubião vai se deixando se levar por isso. Sofia está sempre lá, conquistando ele, e os dois vão atingindo a meta, porque a meta era se tornar amigo de Pedro Rubião para que eles possam tomar de conta da fortuna dele. E Pedro Rubião é uma pessoa muito ingênua, uma pessoa que toda a vida foi do interior de Minas Gerais, de Barbacena, se deixa levar por toda ingenuidade. Com isso vai se iniciando o ponto máximo da história, da obra Quincas Borba, onde começam os conflitos, né? Pedro Rubião começa a sentir ciúmes de Sofia, né? Sofia, ela sente interesse pelo personagem Carlos Maia, e aí com isso ele vai despertando um ciúme muito grande, e Pedro Rubião começa a desenvolver várias doenças, vários problemas psicológicos, vários problemas mentais, e até já no fim da trama, eles rompem, né? Cristiano Palha aproveita da situação de que Pedro Rubião está vivendo e rompem com a sociedade. Sofia, ao ver que Pedro Rubião não está mais uma pessoa normal, está uma pessoa doente, ela se aproveita da situação
e também rejeitam. E aí os dois praticamente não querem mais saber de Pedro Rubião. Então, com isso, todo o seu patrimônio, tudo que ele havia herdado de Quincas Borba, vai se encerrando, vai se acabando. Então, todo aquele patrimônio fica um patrimônio decadente, né? E aí as pessoas até pedem que os palhas tomem de conta de Pedro Rubião, pois Pedro Rubião não está uma pessoa normal, né? A gente percebe isso na obra. E aí eles internam Pedro Rubião no hospício, depois ele não está normal, como a gente já foi mencionado, e desse hospício ele foge com o cachorro e volta para a sua cidade, né, que é Barbacena, Minas Gerais. Ao chegar lá, eles não têm todo o suporte, não têm toda a acolhida que é necessária, e os dois acabam morrendo, né? E Cristiano Palha e Sofia ficam ricos às custas de Pedro Rubião, né? Então, com isso, né, através de toda essa obra, ela acaba se provando o que Quincas Borba falava lá no início da obra, né? Nas reflexões que Quincas Borba sempre falava para Pedro Rubião, que ele defendia sempre o humanatismo, que foi criado por ele mesmo, de que consiste na exploração das pessoas e na falta do humanismo na construção das relações pessoais. Ou seja, Quincas Borba defendia que as pessoas, elas não sabiam mais ser pessoas humanas, não sabiam mais ser pessoas verdadeiras, não sabiam ser pessoas que ajudam, que sabem ao longo da sua vivência construir laços, construir amizades. E com isso se vê a frase de que a vida é uma luta pela sobrevivência. Os ingênuos são manipulados pelos espertos, sendo assim os fracos padecem e os fortes permanecem vivos, manipulando os outros. Então, praticamente, né, essa frase, ela se resumiu na obra, ela se resumiu na história de Pedro Rubião, de que ele se deixou ser manipulado pelos outros, de que ele foi usado pelos outros, esses outros, no caso, seriam o Cristiano e a Sofia, e no final das contas eles acabaram ricos, acabaram bem na história, e Pedro Rubião acabou padecendo, acabou morrendo. Então, a teoria que foi defendida pelo Quincas Borba, ela acabou se concretizando na obra em si, né? De que as pessoas não sabem mais ser humanas, as pessoas exploram os demais para se saírem bem. Então, esse é o enredo da obra Quincas Borba. Exatamente, Juliano. E agora, como tópico final, abordaremos um pouco da fortuna crítica, né? Como eu falei na minha fala inicial, o livro, até hoje, ele recebe vários estudos, interpretações e análises, né? E essas análises vão continuar acontecendo porque essa é uma característica dos textos de Machado de Assis. Nunca se sabe exatamente o que Machado de Assis quis dizer. Apenas temos interpretações do que se acredita que Machado quis dizer, né? A mente genial de Machado é quase sempre incompreendida por todos nós. Sobretudo, as pessoas que mais realizaram análise sobre esse texto foram sociólogos, né? Isso partindo do ponto de vista dos tópicos que eu falei na minha fala inicial, como o cientificismo e a adaptação da seleção natural. Então, os sociólogos, eles fizeram a maior abordagem, né, dos estudos desse texto, e eles consideram que o romance ele vai tratar principalmente da transformação do homem, ou seja, do homem como um objeto, e a coisificação do homem, ou seja, como o Quincas Borba havia falado anteriormente, né, na sua teoria própria chamada humanitismo, e se comprova nas pesquisas dos sociólogos sobre o tema, que o homem ele passa a ser coisificado, né? E a partir desses estudos, os sociólogos chegaram a tal conclusão, né? O livro Quincas Borba é um livro que mais tem despertado análises e interpretações, é um dos que tem despertado mais análises e interpretações. Inclusive, uma curiosidade é que esse livro cada vez mais tem sido traduzido para outras línguas, o que demonstra uma expansão desse conhecimento, uma expansão do texto literário brasileiro, que já é sinônimo de Machado de Assis, né, a literatura nacional brasileira, da obra machadiana. Então, de todos os livros da obra machadiana, vale dar um destaque para o livro Quincas Borba, nesse aspecto da sua expansão, e também dos seus fundamentos sociólogos, que são importantíssimos para a compreensão humana, para a compreensão social,
e, por que não dizer, para a compreensão literária. Não é isso, Juliano? Exatamente, né? Como o próprio Alfredo Boss também falou no seu livro, né? A obra Quincas Borba, né? Ele menciona a obra, quando ele vai falar do realismo, ele menciona, né, que a obra Quincas Borba ela teve como esse foco nessas essas relações sociais da época, né? As relações humanas, como uma delas o interesse, a falsidade, né? O poder. Então todos esses temas foram trabalhados na obra e a gente vê realmente quanto Machado de Assis gosta de trabalhar com esses temas. De fato, Juliano Igor. O que nos resta agora, após a apresentação desse trabalho, é fazer os devidos agradecimentos, inicialmente à nossa professora Cristiane Pinheiro, pela proposta, tendo em vista que estamos em tempos de pandemia. Novas propostas de atividades, de trabalhos, são sempre bem-vindas a fim de melhorar as nossas capacidades intelectuais, nosso conhecimento sobre a literatura nacional brasileira, não é isso? E também as novas experiências, como foi a produção e criação deste vídeo em forma de trabalho, né? Ou mesmo deste trabalho em forma de vídeo. Esse trabalho, né? Voltando, gostaria de agradecer a todos que estão assistindo esse trabalho, que certamente será atemporal, tendo em vista que futuramente outras pessoas poderão estar vendo a nossa apresentação. Meu muito obrigado em nome da nossa dupla, Jesus Batista e Juliana.